Pessoal, olha só, eu vou passar alguns conceitos hoje para vocês de banco e a gente vai programar dentro do banco, tá? Então eu vou continuar fazendo a programação do banco aqui nesse arquivo que a gente estava já fazendo na aula passada, só para vocês terem num local só, né? E com isso eu também vou resolver algumas coisas do jogo de vocês por dentro do banco. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a criação da partida. Olha só, vocês já ouviram falar lá na aula de banco de dados de vocês sobre transação? Já? O que é uma transação? Não? Tá, vamos lá. Oi? Ah, tá. Então vamos lá. Olha só. Transação é quando você tem que fazer mais que uma operação no banco de dados. Só que essas várias operações que você tem que fazer, elas fazem parte de uma ação maior que tem que estar junta. Tá certo? Ela não pode ser separada. Eu não posso fazer pela metade. Tá beleza? Então, por exemplo, quando eu vou pagar uma conta de luz, o que é eu ir no caixa eletrônico e pagar uma conta de luz? Pô, depois que eu me identifico lá, passei o cartão, acessei minha conta, eu vou informar que eu quero pagar a conta de luz, tá certo? Aí vai fazer a leitura do meu boleto, né, no código de barra, e quando eu coloco lá a senha para eu fazer o pagamento, vai acontecer uma transação ali, é uma transação bancária. O que ele vai fazer? Ele vai verificar se tem saldo na minha conta, vai sacar o dinheiro da minha conta, se tiver saldo, e vai depois transferir esse dinheiro para operadora lá de energia elétrica. Beleza? Então, você imagina o seguinte: tô lá fazendo o meu pagamento da conta, e aí, beleza, verificou, tem saldo, sacou o dinheiro, acabou a luz. E aí, o dinheiro sumiu? Ele não está nem na minha conta, porque deu tempo de fazer o saque, mas ele também não está na conta da operadora, porque acabou antes dele depositar o meu dinheiro na conta da operadora. E aí, como é que fica isso? O dinheiro não está comigo e também não está com a operadora, certo? Então, isso é o conceito de transação. Eu só vou considerar que a conta está paga se for feito tudo. Então, é uma transação. São várias coisas, são várias operações no banco, né? Se várias é igual várias de índio, né? 1, 2 e muitos, né? Então, ou faz todas as operações ou não faz nenhuma. Então, aí, quando você começa a trabalhar com o banco, você tem o seguinte, olha só. Para eu delimitar uma transação no SQL Server, eu vou fazer isso aqui, ó, begin tran, tá? E o final da transação eu marco como commit tran, beleza? Então, quando eu faço um begin tran, eu iniciei uma transação e tudo que eu estou fazendo nesse meio só vai ser comitado, né? Só vai ser
só vai fazer mesmo a alteração dentro do banco de dados se eu encontrar o comando de commit tran, certo? Mas se eu encontrar em algum momento o comando de rollback, eu desfaço essa transação, tá certo? Então, como é que a coisa funciona? Abri um begin tran, vou passar um monte de SQL aqui, de comando para inserir, alterar, excluir dados aqui. Beleza, se eu encontrar esse commit aqui, vai ser feito. Então, nesse momento, eu tenho um arquivo de log que todos os meus comandos estão indo para esse arquivo de log. Em algum momento, o banco de dados vai executar um evento que a gente chama de checkpoint, que é fazer a leitura do arquivo de log e transferir para o banco de dados mesmo, para o arquivo de banco de dados. Então, quando ele vai fazer esse checkpoint, ele pega, quando ele encontra um begin tran, ele faz a leitura de tudo, mas ele só transfere de verdade para o arquivo de banco de dados se ele encontrar um commit. Então, se ele encontrar um rollback, simplesmente ele esquece que ele leu aqueles comandos de insert, delete e update. Tá, beleza? Mas o rollback seria o equivalente a acabar a luz, por exemplo? Então, eu tenho um rollback explícito, que eu fui lá e mandei o comando de rollback. 18 mais. Isso. E eu tenho o rollback implícito. O que é o implícito? Deu pau, eu abri um begin tran, tô fazendo insert, delete, update, deu erro. Ele vai gerar um erro e automaticamente cancela tudo, rollback. O banco de dados travou, o banco de dados deram stop nele, a conexão caiu, enfim, aquele usuário não está mais conectado no banco, a máquina reiniciou, tudo isso vai interromper o banco de dados, o funcionamento do banco. Quando ele reiniciar, vai ter um evento de checkpoint para ele transferir o que está no log para a base de dados e com certeza ele vai fazer o rollback, porque está implícito, não foi você que definiu aquele rollback. Então, muitas vezes, você vai fazer uma transação bancária e aí não acontece, a transação dá algum erro, alguma coisa, e aí você verifica o teu extrato e o seu extrato está como se aquela transação tivesse acontecido. Aí você fica desesperado, né? Vou perder o meu dinheiro e tal. Aí você liga para o banco. Mas é porque naquele momento o banco de dados, o banco está fazendo uma leitura suja dos seus dados. Então aparece em extrato, aparece na tela lá do caixa eletrônico. Por quê? Porque eu tenho como fazer uma leitura suja dos dados. O que é uma leitura suja? É uma leitura que eu também leio as coisas que ainda não foram comitadas. Tá certo? Isso. Então, você está fazendo uma leitura suja de uma transação que, na verdade, ela não recebeu o rollback. Ela não recebeu o commit. Oi? É porque, cara, imagina o seguinte, você, no caso do banco, imagina o seguinte, você pega e tira um extrato da leitura suja. Aí você tirou o extrato. Olha bem.
Aí desfez a transação. Aí você pega, vai no gerente do banco aqui, ó, sumiu esse dinheiro. Aí o gerente do banco, que muitas vezes não manja nada de informática, não é da área, ele pega e fala assim, ó, mas e aí? Onde está esse dinheiro? O cara vai passar apertado com você. Entendeu? Ele passando apertado com você, ele vai, sei lá, vai abrir chamado, vai tentar descobrir, rastrear onde está esse dinheiro. Só que se não foi comitado, não aparece em lugar nenhum. Então, no caso do banco, ele faz isso, entendeu? Ele rastreia, ó, saiu, mas devolveu, mas entrou de volta. Porque aí você tem a entrada e a saída, e se você for lá reclamar, o gerente vai falar assim, não, aqui, olha aqui, ó, o dinheiro voltou. Entendeu? O cara consegue olhar e analisar. Mas imagina, eu faço um pagamento para você, aí faço o pagamento e já tiro o extrato. Aí você vai lá, não recebi. Aí eu pego, não, tá aqui, eu paguei. Aí vamos nós dois ficar nessa briga e na verdade eu não paguei. Então por causa disso eles fazem o rastreamento, entendeu? Mas tipo, o normal é que não faça, né? Se a transação desfez, não se faz nada. Então, eu vou aproveitar esse select aqui, ó, com order by new ID e vou fazer o seguinte, olha, eu vou fazer aqui, ó. Aqui não é assim, né? Estou pensando que eu estou no Java. Olha só, o que eu estou fazendo? Eu vou pegar aqui e vou tô doidão. Eu tô realmente pensando que eu tô no Java. Eu vou pegar aqui e vou criar, e aí a gente já vai começar a aprender a trabalhar com a linguagem Transact SQL, tá? Só para vocês terem uma noção. Ó, eu uso o declare quando eu quero criar uma variável, tá certo? Então, declare é para eu criar uma variável. Todas as variáveis têm que ter um arroba na frente, tá? Então, criei uma variável, obrigatoriamente ela tem que ter o arroba no nome. Então, se eu tirar o arroba, olha lá, já começou a dar erro aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho que ter um arroba. Esse arroba, ele está me indicando que essa variável é local. Então, se eu quiser criar uma variável global, ela começa com arroba. São dois arrobas para indicar que a variável é global. Um arroba, variável local. Tá beleza? Beleza. Como é que eu posso popular, como é que eu posso colocar valor nessa variável? Eu posso colocar valor nessa variável fazendo o seguinte, pegando esse valor diretamente de um select. Então, olha o que eu vou fazer, ó, select arroba jogador 1, que está recebendo código from jogador
order by new ID. Bom, só que aqui temos um problema. Esse cara aqui, esse select, ele me traria vários dados, várias linhas de dado. Então, para eu me certificar, e essa variável aqui é uma variável simples, ela não é um vetor, não é um cursor, ou uma variável do tipo tabela, que pode receber vários dados. Então, eu vou fazer aqui, ó, top 1, para eu ter certeza que esse select aqui vai me trazer um valor só, tá certo? Então, olha lá, eu criei um select que o que vier nesse código aqui, eu já vou jogar nessa variável. E esse cara vai ser por sorteio, tá? Bom, vou fazer por hora a mesma coisa aqui, olha, para eu popular o jogador 2. Obviamente, isso aqui vai dar pau se por acaso eu sortear 2 vezes o mesmo jogador, tá? Porque eu teria que sortear o primeiro jogador e fazer um loop para até que o jogador 2 tenha o código diferente do 1, tá? Para não dar pau, porque a minha ideia é criar uma partida. Então, quando eu for criar uma partida, eu já quero criar, eu vou precisar criar, lembra da transação? Eu vou precisar criar a partida que está relacionando com 2 jogadores e vou ter que criar as estatísticas para essa partida. Então, ou eu crio tudo, ou eu não crio nada, tá certo? Então, ó, eu vou ter que dar insert em 2 tabelas. Ó, eu vou ter que dar um insert na partida, relacionando com os 2 jogadores, e depois eu vou ter que dar 2 inserts na estatística. Porque é um insert para ser estatística do jogador 1 naquela partida e o outro insert para ser estatística do jogador 2 naquela mesma partida. Tá beleza? Então, por isso que eu falei do conceito de transação. Estou fazendo mais de uma coisa como se fosse uma. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando vocês estiverem fazendo um jogo, vocês criarem dados de uma partida que precisarem existir todos de uma vez só, e se por acaso algum falhar no meio do processo, você começa a ter lixo no seu banco de dados, porque os seus selects vão estar com inner join, vão estar juntando dados de várias tabelas. Então, se o dado de uma tabela faltar, o seu select não pega mais aquela informação. Então, você tem o dado no banco, mas ele nunca vai vir. Tá certo? Então, é o jogador que está jogando, mas não está pontuando, é um objeto lá que está lá no banco, mas ele não entra para nenhum jogador pode pegar aquele artefato, aquele objeto, porque está faltando dado no banco para completar o select que você vai dar posteriormente, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão você vai enchendo o banco e as coisas que você está fazendo depois não funcionam. Tá beleza? Então, beleza. Então olha só, teoricamente eu tenho 2 jogadores e aí teoricamente a partir daí eu posso inserir numa tabela, né? Eu posso começar a inserir a partida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a inserir a partida. Insert into partida. Aí eu vou inserir quem? Olha só, o código não precisa. Eu vou inserir, vou colocar na ordem aqui, né? Jogador 1, jogador 2 e data. Aí vou lá, values. Jogador 1 vai ser jogador 1, então eu vou colocar lá arroba jogador 1. Jogador 2 vai ser arroba jogador 2. E data eu vou colocar isso aí. Tá, olha só. Então,
A partir daqui, ó, teoricamente eu já sorteei 2 jogadores, que eu vou começar a partida e já inseri a partida. Aí agora eu tenho que pegar, vou fechar esse cara aqui, eu tenho que pegar e inserir 2 estatísticas para essa partida. Então eu vou começar aqui, ó, insert into estatística. Bom, o código eu não vou inserir, a quantidade, a colisão, ela, se eu não me engano, ela não pode ser nula, então eu tenho que inserir aqui, ó, o jogador, eu tenho que inserir a partida, o ponto vai estar zerado e o tempo também vai estar zerado. Então é isso aqui que eu tenho que inserir, o jogador e a partida, certo? Aí eu tenho o seguinte, o jogador vai ser moleza, né? Ó, jogador 1. Mas como é que é o código da partida para eu poder relacionar? Tá certo? Então eu vou criar aqui, olha, mais um cara, ó, mais uma variável, declare, que vai ser do tipo int. Essa partida, como é que eu pego a chave primária que foi gerada na hora de eu inserir essa partida aqui? Olha só, aí já vai uma explicação aí que muita gente erra. Eu não posso, tem muita gente que pensa assim, eu vou fazer o seguinte, ó, select top 1, então eu só quero uma, de max ele vai pegar o valor maior, de código from partida, certo? E aí eu faria o seguinte, olha, arroba partida recebe, olha lá, ó, eu faria assim. Isso não dá certo, isso está errado. Por que não dá certo? Porque várias partidas podem estar começando. Então, entre ele inserir essa partida aqui, alguma outra dupla pode estar inserindo outra partida. E alguma outra dupla pode estar inserindo outra e outra e outra. Então, você não garante que você está pegando o código da partida que esses 2 jogadores aqui estão jogando. Tá certo? Se eu tivesse certeza absoluta, que só eu tivesse fazendo essa operação, eu poderia fazer dessa forma. Mas como eu não tenho, eu não posso fazer assim. Então, como é que eu vou fazer esse cara aqui, ó? Como é que eu vou pegar o código da partida? Eu vou fazer assim, ó. A variável partida, ela recebe @identity. Tá vendo que começou com @? Então essa variável identity é uma variável global. Só que ela é uma variável global da minha conexão. Então, se você está conectado no banco e está fazendo insert de outra partida, o @identity seu é diferente do meu, porque o meu é da minha conexão e o seu é da sua conexão. Então eu vou pegar e vou jogar o código da partida aqui para eu pegar e usar ele para inserir. Se eu fizer aqui, olha, se eu copiar esse mesmo trecho aqui, eu já vou pegar o código da estatística
e não da partida. Tá certo? Porque aqui, ó, eu já dei insert da estatística. Então, a minha última chave primária inserida vai vir da estatística. Tá certo? Por causa disso que eu criei a variável partida para eu pegar o arroba identity logo depois que eu inseri a partida. E aí eu faço de novo outro insert na partida para eu pegar e inserir aqui, ó, o jogador 2. Tá beleza? Bom, o que a gente tira disso? Eu não posso deixar qualquer transação minha grande. Beleza? As transações, elas têm que ser o quanto menor possível, melhor. Por quê? Porque eu tenho problema que quando eu faço a transação, eu corro o risco de criar um deadlock. Tá? Beleza? Vocês sabem o que é deadlock? Não? Sim. Imagina o seguinte, olha só, eu vou explicar assim por alto, só para vocês entenderem. Imagina o seguinte, eu tenho aqui, ó, o usuário 1 que está fazendo operações do banco de dados, e eu tenho o usuário 2 que também está fazendo operações do banco de dados. Esse usuário 1 pegou a informação A para poder alterar a B para C. Esse usuário está pegando a informação B para alterar de A para D. Tá certo? E os dois caras estão em paralelo. Então, esse cara aqui pegou a informação A. E ele pegou com a intenção de alterar o A para B. Foi mal. E esse cara aqui pegou a informação B com a intenção de alterar o B para A. Ferrou. Porque quando esse cara pegou o A com a intenção de alterar A para B, ele travou o A. Certo? Ele travou o A. O A só vai ficar disponível de novo quando esse usuário terminar a transação dele. Só que esse aqui pegou o B para transformar de B para A. Então aqui, ó, eu tenho o A travado e o B travado. Esse cara pegou o B para transformar de B para A. Então eu também tenho o B e o A travado. O que acontece? Um está esperando o outro terminar. Porque para eu concluir a minha operação, eu dependo da sua concluir. E para você concluir a sua operação, você depende da minha concluir. O que vai acontecer? O banco não consegue fazer nenhuma nem outra. Tá beleza? E aí, o usuário fica esperando, não dá pau na aplicação, mas o usuário fica esperando. Vou contar uma história verídica. Eu tenho uma colega que ela programa muito. A menina desenvolve demais, muito boa programadora. E ela desenvolveu um sistema para uma farmácia. Pô, farmácia vende muito aspirina, esse remédio assim que a galera compra e não precisa de receita, né? Dorflex, um remédiozinho para dor, um remédiozinho para febre, né? Beleza. O que ela fez?
ela criou um procedimento lá para o cara fazer alteração de preço dos medicamentos. Beleza? Como é que era o procedimento que ela criou? O gerente chegou tabela de preço nova, ele sai atualizando todos os preços, né? E depois que ele escolhe todos os novos preços, ele mandava atualizar. E aí, todos os preços de todos os medicamentos iam atualizando, e aí, ao final daquilo, dava uma mensagem para o cara: os preços foram atualizados com sucesso. Só que quando ele dava ok naquela mensagem, é que ela fazia o commit. Então, um belo dia, chegou a atualização de preço para o gerente fazer. O gerente foi fazer a atualização de preço todinha, e aí quando ele terminou o serviço dele, ele mandou executar a atualização e saiu para tomar um café. A galera vendendo lá embaixo. Aí imagina, eu compro 10 remédios, um dos remédios estava com atualização de preço. Então, na hora que eu passei num caixa, aquele um remédio teve que esperar o commit lá do gerente, lá em cima, que estava atualizando o preço. Aí, o caixa do lado fez outra venda. Por acaso, um dos remédios que o cara estava vendendo na outra venda era um dos que eu tinha comprado. Então, o do cara estava esperando o meu e o meu estava esperando a atualização de preço. E aí, foi travando caixa, até todos os caixas estarem travados. Não deu erro em caixa nenhum, porque o programa não estava tendo erro, ele estava esperando o deadlock lá do banco. E todo mundo ficou travado. Aí ela foi chamada para resolver o problema e ninguém põe mais a mão no sistema, né? Porque ninguém quer fazer alguma cagada no sistema, né? Aí quando ela chegou, na hora que ela viu a tela do gerente lá, faltando aquele ok, ela já sei. Deu ok, pum, liberou a venda de todo mundo. Então, a transação, você tem que ficar esperto, porque ela tem que ser a menor possível, porque senão você vai fazer deadlock e vai travar o jogo de todo mundo, tá certo? Então tem que ficar esperto nisso. Em teoria, nesse caso, o problema foi o commit ser feito só quando der ok mesmo. Entendeu? Ela deveria ter dado o commit para depois dar a mensagem. Porque senão o deadlock seria só na hora que o cara está atualizando. Está atualizando. Aí lá embaixo está passando também. Ia demorar um pouquinho, tipo assim, 2 segundos, o sistema está lendo, 2 segundos, terminou lá o procedimento, liberou, ninguém nem ficou sabendo. Tá certo? No máximo, o cliente podia reclamar assim, mas pô, o preço estava na prateleira tal e aumentou aqui para mim. Se o cara visse também, né? Porque a maioria das vezes a pessoa está mexendo no celular, não vai engolir barriga e já vai pagar mais caro, não está nem sabendo. Mas enfim, isso aqui foi só para explicar. Tá certo? Então, olha só. Oi. Eu apaguei só a explicação do... não, eu tinha apagado o Select aqui também, valeu. Bom, então, vamos lá. Teoricamente, eu crio uma partida aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou começar. Executar. Olha lá, estou executando. Sorteei os 2 caras. Foi mal. Eu vou fazer, tem que fazer tudo. Vou lá, até o final. Mandei executar. Olha lá, todo mundo foi. Tá certo? As 3 linhas. O insert da partida e o insert de 2 estatísticas. Vou abrir aqui uma nova consulta e vou fazer aqui, select
asterisco from partida. E vou fazer um select asterisco from estatística. Lembra ontem, na quarta-feira, que tinha 8 estatísticas? Se eu não me engano. Olha lá, ó, meu select está parado. Tá vendo? Não deu pau. Mas ele não funciona. Por que ele não funciona? Porque eu estou buscando registros que estão numa transação. Então esses registros estão locados. Tá vendo a merda que dá? Se você fizer uma transação muito longa e tal. Então, o que você, quando você vai pensar em programar uma transação, o que você tem que fazer? Eu vou buscar todas as informações que eu preciso e depois que tiver todas as informações já comigo e que eu for fazer insert, delete, update, eu abro a transação, faço rapidinho e já encerro a transação. Aqui você vê que eu programei mal, né? Que é justamente para explicar. Ó, eu fiz meus selects antes, certo? Então estou agarrado. Aí eu posso fazer aqui, ó. Vou copiar os mesmos selects. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Vou copiar, vou colar os mesmos selects aqui, só que eu vou fazer o seguinte, ó, with no lock. Ó, tô fazendo aqui, ó, com with no lock. Beleza, fiz o select. Tá vendo? Quando eu uso with no lock, eu faço o select. Por quê? Porque eu tô fazendo uma consulta suja. Tá certo? Então, olha lá, já existe na minha consulta suja, aqui ó, a partida que foi feita agora, aqui ó, dia 11/5/2018, às 9h23. Tá vendo? Só que, o tempo lá tá nulo, tá tudo, olha lá, o 9 e o 10 se refere à partida 5. Só que essa partida, ela é suja, a minha consulta é suja, porque eu não sei se vai rolar commit nessa partida, ou se vai acontecer um rollback. Tá certo? Então eu vou fazer um rollback primeiro, só para vocês verem, e depois a gente vai fazer com commit. Então aqui ó, voltei aqui. Voltei aqui, ó, vou fazer, ó, um rollback. Ó, tá agarrado aqui, ó, não tá fazendo, tá vendo? Nesse cara. Vou aqui, ó, rollback. Olha lá, ele fez. Tá vendo? E olha aqui, ó, só vai até a partida 4. Beleza? Por quê? Porque a 5 não foi comitada. Deu um rollback. Tá beleza? Se eu vier nesse outro cara aqui que eu fiz com o no lock e executar de novo, olha lá, ó, a 5 sumiu. Beleza? Então, se eu tenho a necessidade de fazer uma consulta que, dane-se, se tem alguma coisa em transação, não vai alterar o resultado, e eu preciso buscar tudo, vamos supor que eu preciso buscar tudo que está no banco de dados. Pô, se eu fizer uma consulta sem o if no lock também, eu vou ficar agarrado se tiver transação no meio. Entendeu? Porque a cada dado que ele for lendo, ele vai ter que esperar. Espera liberar. Então essa consulta vai agarrar. E ao mesmo tempo, eu posso agarrar outras coisas, né? Então vai ficar. Então, se não vai alterar resultado, eu posso botar o if no lock também para resolver meu problema. Aí agora sim, ó, vou fazer a mesma coisa, ó, vou executar aqui, vai ficar agarrado, e vou executar aqui, que vai acontecer, ó, já foi para o código 6, tá vendo? Porque o 5, aquela chave primária já foi.
Beleza, tá tudo certo. Agora, se eu vier aqui, olha, commit, eu liberei esse cara, olha lá, ele já tem a 6, e aqui, ó, tá commitado. Se eu atualizar, também tá commitado, sem problema nenhum. Tá beleza? Tranquilo isso aí? Então, eu fiz a criação da partida aqui, utilizando transação. Lembrando que isso aqui, ó, eu já deveria, essas informações eu já deveria ter. A minha transação, para ser o menor possível, ela só deveria ter esses caras aqui. Tá beleza? Para ser o menor possível e eu não prejudicar, por exemplo, um usuário que está tentando, um jogador que está tentando se logar. Tá? Então deveria ser o menor possível. Tá, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou criar um cenário aqui só para eu poder mostrar para vocês o conceito de trigger e a gente poder trabalhar com ela e vocês poderem programar à medida que precisarem. Olha só, eu vou fazer um insert na tabela de obstáculo. Então eu vou ter que inserir lá nome, valor, efeito, efeito, tempo após, acho que tentativa de salto, fracasso sempre vai zerado, né? Tentativa de salto e fracasso. Vai ser isso aí mesmo. Values. Então vamos lá. Ó. Vou colocar aqui, ó. O nome vai ser um prego que vai dar um valor de menos 5 pontos. Efeito, vou colocar no efeito aqui, perde ponto, três. Deixa eu ver se já dá para inserir. Beleza, olha só, então agora eu tenho aqui um obstáculo que se o cara colidir com ele, ele vai perder ponto, tá certo? Tranquilo? Se o cara colidir, ele perde ponto. Então eu vou criar um objeto de banco de dados para dizer o seguinte, olha só, toda vez que tiver uma colisão aqui, se essa colisão por acaso for desse objeto aqui, que perde ponto, eu vou ter que pegar e atualizar a pontuação. Beleza? Então eu sempre vou testar. Teve uma atualização na quantidade de colisões? Teve. Beleza, então eu já sei que no jogo o cara colidiu. Esse objeto que foi colidido, por acaso, é um objeto que perde ponto? Então eu vou ter que diminuir a pontuação do usuário. Tá beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a criar a trigger. Tá?
Então, vamos lá. A sintaxe é a seguinte. Vou dar um Ctrl R aqui. Create trigger. E aí eu vou dar o nome da trigger. T colisão no obstáculo. Tá beleza? Essa trigger, ela é um evento. Tá certo? Essa trigger, ela é um evento. E então, o que significa isso? O evento, ele não é chamado por você na hora que você está jogando. Ele acontece. Então, você fez alguma coisa, acontece um evento. Certo? Só que esse evento é um evento de banco de dados. Então, esse evento, ele pode acontecer em uma determinada tabela, em uma determinada operação. Tá? Então, o que eu digo? Esse evento vai acontecer na tabela X. Mas quando que esse evento acontece? Eu posso dizer, quando o usuário for inserir, quando ele for alterar, quando ele for excluir uma informação. Quando antes dele alterar, depois dele alterar, antes dele excluir, depois dele excluir, tá certo? Então, por exemplo, eu vou gerar uma trigger que é baseada no evento de antes do cara tentar excluir uma informação. E aí, antes de eu deixar ele excluir, eu posso criar uma validação para gerar um erro. Quando estiver nessa situação, eu não posso deixar excluir a informação. Então, eu gero um erro e atrapalho a exclusão do cara. Tá certo? Então, lembrando, trigger, ela sempre é programada para uma tabela e os eventos da trigger são eventos de inserir, alterar ou excluir dados. Então, eu posso inserir esses eventos ainda em momentos diferentes. Pode ser na hora que eu estou inserindo, alterando ou excluindo, pode ser antes de eu inserir, alterar, excluir, ou pode ser depois de eu inserir, alterar, excluir. Tá beleza? Tranquilo? Bom, então eu vou fazer uma trigger na tabela obstáculo. Não, na tabela obstáculo não, tô doidão. Na tabela estatística, tá? Estatística. E eu vou colocar essa trigger no evento de update, ou seja, quando eu estou atualizando. Então, quando eu atualizar colisão, é que vai gerar atualização do ponto. Tá certo? Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, for update. Tá beleza? Tranquilo? Então eu vou gerar esse cara for update. E aí eu coloco aqui, for update, e a partir daqui eu começo a trigger. Eu começo a fazer a programação da trigger, tá? Primeira coisa que eu tenho que saber: toda vez que eu vou inserir dados no banco de dados, o SQL Server tem uma tabela chamada inserted. Essa tabela inserted, ela é uma cópia da sua tabela original. Porém, nessa tabela inserted só tem os dados que serão inseridos no banco de dados, tá? Ela é como se fosse uma tabela temporária que tem os dados que você ainda vai inserir. A mesma coisa acontece quando eu vou apagar os dados. Então, quando eu vou apagar, eu tenho uma tabela chamada deleted, que é uma cópia da tabela onde eu vou apagar uma informação, ou várias informações. O que tem nessa tabela deleted? Tem os dados que serão apagados.
Tá beleza? Beleza. E aí, quando eu vou atualizar uma informação, onde estão os dados que eu vou atualizar? Estão na tabela? Muito bem, é o que todo mundo pensa. Porque o banco de dados ele não atualiza dados. Ele apaga o registro velho e insere o novo. Tá? Por quê? Imagina o seguinte: você criou um campo lá que é varchar, um campo nome. Varchar não é char variado? O que ele faz? Você criou um campo varchar de 100 posições para nome. Aí você foi cadastrar uma pessoa, você só colocou o primeiro nome dela, porque você não sabia o resto. Ele comprimiu aquelas 100 posições só para o nome da pessoa. Aí você vai e altera, botando o nome completo da pessoa. Pô, ele comprimiu o campo. Naquele campo não cabe mais o nome completo da pessoa, porque ele economizou espaço no HD comprimindo o campo. Então ele não consegue mais gravar naquele pedacinho do HD, porque o pedaço seguinte já está gravado com outra coisa. Então o que ele faz? Ele tem que apagar aquele registro, achar um lugar que caiba todo o registro, inclusive com o nome completo da pessoa, para ele poder inserir ali de novo. Então, quando você vai atualizar os dados, o campo deleted tem o dado atual e a tabela deleted tem o atual e a tabela inserted tem um novo dado. Tá certo? Todo banco de dados faz isso. Por exemplo, no Oracle, o dado velho ou o dado que vai ser apagado chama old. Então você se refere a ele a old ponto alguma coisa. E o novo chama new ponto o nome do campo. Tá certo? Então sempre vai funcionar assim. Tranquilo? O que eu vou fazer? Olha só, eu vou criar as variáveis que eu preciso. Só que eu não, por hora, como eu ainda estou desenvolvendo a minha lógica, eu ainda não sei todas as variáveis que eu preciso. Então, o que eu vou pegar aqui? Olha só, eu vou precisar saber qual é o valor do obstáculo, certo? E eu vou precisar saber qual é a colisão, tá? Qual é a colisão que está... eu vou precisar saber se aconteceu uma alteração na quantidade de colisões, tá certo? Então, de cara, eu vou precisar saber da colisão, porque só se houve update no campo colisão, porque também eu não tenho... a tabela, a trigger, ela vai disparar no evento de update. Então, hoje, eu não tenho como saber se esse update está sendo causado no campo colisão. Então, é update da tabela, ponto final. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte: se está havendo um update na colisão, na quantidade de colisões. Tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou criar aqui, ó, declare vou colocar assim, nova colisão, que é do tipo int, que é do tipo int, e declare velha colisão, que também é do tipo int.
E aí eu vou fazer o que eu tinha feito já na transação, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, select arroba nova colisão, vai receber o campo colisão da tabela inserted, tá? E eu vou fazer a mesma coisa para o velha colisão, que vai receber da tabela deleted. Agora sim, eu tenho como saber se houve uma colisão, se a atualização é para informar que houve uma colisão. Então eu vou fazer aqui o seguinte, ó, se velha colisão for diferente de nova colisão, é porque foi alterada a colisão. Certo? Beleza. Se eu for programar em uma única linha de dados, eu posso programar direto. Tá? Se eu for programar uma única linha. Porém, o que marca o início e o fim do meu if? Eu tenho que colocar um begin e um end. Tá? Então, eu vou ter que fazer o seguinte, olha lá, begin e end com ponto e vírgula no final. Aí eu estou marcando o início e o fim do meu if. Tá? É como se fosse o colchete lá do C Sharp, do Java, tal. Então, vai ser isso aqui. Aí... Oi? Assim. Olha, a maioria das linguagens antigas eram assim. Inclusive, você começava o programa com begin e terminava com end. Entendeu? Então, depois, quando as linguagens... Lá na minha época, né, em década de 90 para trás, as linguagens todas eram assim. E eu não sei porquê as linguagens de banco de dados, elas conservaram isso aqui. Entendeu? Então, é a sintaxe. Os caras não quiseram mexer nisso aí. Tá? Então, essa é a demarcação de if. Aí, agora, eu tenho um problema. Veja bem. Lembra que nós resolvemos não juntar lá obstáculo com estatística? E nem com nada? E nem com partida, com nada? Então, eu teria que, da maneira mais fácil aqui, ter o obstáculo ligado à estatística, para toda vez que desse uma colisão, eu conseguisse saber qual obstáculo que colidiu. Olha a mudança que eu vou ter que fazer no banco. O campo colisão vai ter que sumir. Tá? Por que o campo colisão vai ter que sumir? Porque se eu quiser saber quantas colisões, eu vou ter que pegar uma estatística e ver quantos relacionamentos com obstáculo ela tem. Então aí, a partir daí, quando eu relacionar obstáculo com estatística, a quantidade de colisão vai ser referente à quantidade de relacionamentos de uma estatística com obstáculos. Tá beleza? Então, o campo colisão vai passar a ser um campo calculado. Tá? Então, não vai estar normalizado. Então, eu vou ter que ir na estatística, excluir a coluna colisão e fazer um relacionamento de obstáculo de 1 para 1 com estatística, para eu saber quais colisões.
E aí a nossa trigger passa a não mais ser na estatística, mas sim no relacionamento. Cada vez que relacionar, eu vou lá e atualizo a pontuação. Tá? Então, vou fazer o seguinte, vamos começar a fazer isso aí agora. Eu vou pegar aqui, olha, eu vou pegar o arquivo que a gente criou, o banco de dados, e vou começar a alterar. Deixa eu ver na estatística, eu vou já botar aqui eu vou colocar aqui, olha, para a gente começar. Alter Table, estatística, tá? E vou fazer o seguinte, aqui, drop column, e vou dropar o campo colisão. Tá, no alter table eu não vou ter esse cara aqui, ou parênteses. Então, ó, selecionei, mandei executar, deixa eu ver. df o campo colisão, tá, vamos fazer o seguinte, sp help estatística, olha lá, ele está reclamando que tem mais objetos que dependem do campo colisão. Então, vamos ver aqui, olha. Aqui, ó, esse cara aqui, ó, tá vendo? Que nós criamos aqui uma constraint que tem esse nome aqui, ó, tá vendo? E ela está no campo colisão. Então essa constraint não está deixando eu apagar. Então, ó, eu vou ver se eu consigo fazer isso, ó. Alter Table, estatística, drop constraint, e aí o nome dela. Vamos ver se vai funcionar. E aí, se funcionar, depois eu consigo apagar o colisão. Ó, apaguei a constraint. Agora vou pegar, apaguei a colisão. Beleza, apaguei o campo colisão. Aí agora eu tenho que relacionar, eu tenho que relacionar obstáculo com estatística. Então eu vou criar a tabela que já vai relacionar, porque é um N para N. Então, ó, create table, vou chamar a tabela de colisão. Create table colisão. Vou colocar 3 campos nela. Código int not null, primary key identity de 1,1. Vou colocar estatística int
not null e obstáculo int not null constraint FK colisão estatística é uma foreign key aplicada no campo estatística que faz referência a colocar o reference para baixo ao campo estatístico código. E vou copiar esse cara aqui de novo para facilitar meu trabalho. Que faz referência ao campo vamos ver se vai funcionar. Beleza, funcionou. Vamos atualizar aqui, ó. Botão direito, adicionar tabela. Aí só tem a colisão. Adicionei, fechei. Tá lá o nosso N para N, tá? Aí vou fechar aqui que eu não preciso mais. Salvei. Aqui, olha, deixa eu ver, ó, esse campo aqui, ó, ainda tá com colisão. Deixa eu ver se tem um atualizar aqui. Vocês estão vendo um atualizar? Não. Tá, beleza, não tem problema. Deixa eu ver se eu der um F5 atualiza. Não atualiza. Não atualiza. Tá bom, não tem problema não. A gente não tem mais o campo colisão. Então, agora, olha o que mudou. A partir de agora, a minha trigger vai ter que ser na colisão. Tá na tabela colisão e vai ter que ser no insert da colisão. Então, lá. Então, ó, na tabela colisão for insert. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu não preciso mais da velha colisão, porque toda vez que der um insert eu sei que está acontecendo uma colisão. Então, eu vou chamar esse cara de colisão. Tá? E o colisão recebe o campo código da tabela inserted. A partir daqui, eu já sei que uma colisão aconteceu. Então, quando uma colisão aconteceu, eu vou precisar dos outros dois dados, né? O obstáculo e o código do obstáculo e o código da estatística para eu poder atualizar. Então, declare obstáculo, que é int, e declare estatística, que também é int. Beleza. Então eu vou colocar aqui, ó, arroba obstáculo recebe obstáculo e estatística recebe estatística. Beleza.
Ok, peguei os dados. Aí, agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar da tabela de obstáculo, eu preciso pegar o valor para somar com o ponto e atualizar o ponto. Então, eu vou criar aqui a minha variável valor, declare @valor, que é do tipo int, e declare @ponto, que também é do tipo int, tá? Vou buscar esse valor, tá? Então, ó, vou buscar o valor, select @valor from obstáculo, where código é igual a minha variável obstáculo. E aí eu já venho e atualizo, update a tabela estatística, set ponto igual a ponto mais valor, fiz a soma, where, esse ponto aqui nem precisa declarar, né? Tirar de uma vez, where código igual a minha estatística. Beleza. Feito isso, eu já tenho o final da minha trigger. Então, a partir de agora, cada insert que eu der na colisão, ele já vai alterar a pontuação. Vamos fazer um teste lá. Rodou, beleza, então a trigger deveria funcionar. E aí agora eu vou fazer o teste da trigger. Primeira coisa, eu vou pegar os dados de estatística. Select asterisco from estatística. Tá lá. E aí eu vou fazer um insert aleatório na colisão. Insert into colisão. A colisão vai ter código estatística obstáculo, né? Só estatística e obstáculo. Values eu vou fazer nesse values, eu vou pegar sempre uma estatística qualquer, só para ficar dinâmico, eu vou pegar sempre uma estatística qualquer e sempre um obstáculo qualquer. Então, para pegar uma estatística qualquer, eu vou pegar aqui, ó, select top 1 no campo código from estatística e vou pegar aqui vírgula, o segundo valor é de novo um select top 1 from obstáculo.
E aqui, na verdade, é top 1. Código, né? Código from obstáculo. Beleza. Eu acho que isso aqui vai funcionar. E aí eu vou comparar aqui, ó, estatística antes e estatística depois. Opa, vamos ver. Olha só, tá dando erro por causa desse cara aqui, ó. Eu esqueci de colocar aqui, ó, igual a valor. Faltou. Então, tá indo o valor, tá indo nulo, tá? Então, olha lá, eu vou tentar colocar aqui, ó, alter trigger estatística para dar uma atualizada nela. Ela é até aqui. Beleza, atualizou. Agora sim, eu vou tentar de novo, olha lá. Mandei executar. Beleza. Tá lá. A pontuação apareceu primeiro. Vamos ver lá, ó. A pontuação tá toda zerada, mas olha lá, ele sorteou a estatística 1. Então ela ganhou 10 pontos. Eu até poderia colocar aqui nesse teste, para ficar legal, o seguinte: select asterisco from colisão, que aí fica mais fácil de ver. Então, ó, selecionei tudo. E agora sim, mandei executar. Olha lá, ele pegou de novo a estatística 1 com obstáculo 1. Então a estatística 1 vai alterar de valor e ele pegou o obstáculo 1. O obstáculo 1 é o obstáculo que está valendo 10 pontos lá. Então, olha lá, embora eu tenha inserido na tabela colisão, ele alterou a pontuação lá de 10 para 20 pontos. Vou fazer assim para melhorar. Agora sim. Foi. Estava faltando eu fazer o aleatório. Agora sim. Peguei estatística 2. Estatística 2 com obstáculo 1, estatística depois 1 com o obstáculo 2. Isso aí. Show de. Beleza. Pessoal, então, olha só. Tá aí para semana